Bem, pessoal, fala de psicopatia, que vocês perguntaram aqui, falando, Júlio, o que é isso, psicopata? Tem a ver com neuro, tem a ver com cérebro mesmo, né? É uma coisa só psicológica, né? Em primeiro lugar, para vocês entenderem, a psicopatia, né? Normalmente, né? Às vezes tem termos que a gente utiliza de forma corriqueira, e quando você vai ver nos critérios, né, DSM, né, eles usam outros termos, né? A sociopatia, né? Transtorno de personalidade antissocial, são o quê? São pessoas que habitualmente têm uma dificuldade de adequação social. Essas pessoas com dificuldade de adequação social, dentro dos próprios critérios que a psiquiatria usa, né, ela tem alguns critérios que acabam preenchendo para algumas doenças. Da mesma forma que a gente tem critério para transtorno de ansiedade, critério para depressão, tem os critérios também para esses pacientes que têm o transtorno de personalidade antissocial. De um modo geral, são pessoas que corriqueiramente, né, estão muito mais propensos a cometer algum evento de violência, burlar as leis, né? Para vocês terem ideia, a maioria dos trabalhos coloca que quase 1% da população mundial tem esses transtornos, né? Lembrando, né, não é porque a pessoa tem esse transtorno que ela vai ser um criminoso. Tem pessoas que têm um transtorno, mas ela consegue sobreviver, trabalha, né? Ela consegue entender melhor. Geralmente são pessoas que são mais trabalhadas, são condição de família que observam alguns traços e acabam trabalhando melhor essa pessoa e ela aprende a conviver, né? Pra vocês terem ideia, alguns colocam uma metáfora para vocês entenderem mais ou menos. São pessoas que têm um certo embotamento, ou uma dificuldade, ou um fator que normalmente é do próprio cérebro da pessoa, mas também tem um componente ambiental de perceber ou se sensibilizar pelo outro, né? Um embotamento emocional. Então ela não costuma ter uma empatia contra o sofrimento da outra pessoa, como a maioria de nós seres humanos tem, né? É uma coisa bem cerebral, né? Nosso sistema límbico é assim, a gente acaba tendo esse sentimento de compaixão, tudo isso. Alguns usam a metáfora, para vocês entenderem, é como se fosse uma miopia dos sentimentos alheios. Então, a pessoa, quando tem um objetivo, ela vai com aquele objetivo e não está nem aí se alguém está sofrendo, se alguém está fazendo alguma coisa. Né? Normalmente, quando a pessoa tem um certo fator ambiental, isso acaba fazendo ela ser, muitas vezes, ir para o crime, uma série de coisas. Né? Ela não tem uma certa sensibilidade, ela não compreende bem o sentimento do outro, então ela vai pensar nela e vai cumprindo, então ela quebra as regras, uma série de coisas. Né? Lembrando, né, que quando a gente fala isso, como qualquer doença tem sim tratamento, tem controle, tem como psicólogo interagir nisso, tem várias pessoas, né? Na verdade, a maioria das pessoas que têm psicopatia, elas não vão ser criminosas ou serial killer, ou vão sair matando os outros, ou vão ter agressividade e violência, né? Tem um fator do cérebro da pessoa, mas também existe o fator comportamental e ambiental. Então, muitas das pessoas acabam, até trabalho mostrando em algumas profissões, né? Próprio cirurgião, né, empresários, pessoas que acabam, mercado financeiro, conseguem utilizar essas características dela pessoal para se sair bem na profissão, né? E algumas profissões exigem uma certa frieza, vamos colocar assim. Então, nem sempre a pessoa vai usar essa característica, esse comportamento, esse aspecto, né, da doença que ela tem, né? Porque tem critérios que se fecham para ela para cometer crimes. Mas quando você olha populações, né, carcerárias, presidiárias, a incidência de pessoas com esse transtorno é altíssima, né? Tem trabalho norte-americano que bota 40% das pessoas que estão presas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem muito trabalho sobre isso. Ter esse traço. Então imagina, 1% da população, quando você olha dentro de... Óbvio que são trabalhos vários, bem específicos, né? São indicadores e números muito maiores. Né? Então, está mais propensa, sem dúvida nenhuma. Está mais propensa ao uso de drogas, sem dúvida nenhuma, de cometer crime, de acidente, uma série de coisas, né? Como ela não tem essa empatia. Então, quando a gente começa a entender a doença, né, assusta a gente, porque a gente vê números altos, né? Mas, de outro lado, aprende a gente identificar como se proteger, né? Porque essa pessoa, normalmente, né, em ambiente de trabalho, tudo isso, ela pode ser muito danosa por essa dificuldade dela de entender a empatia, uma série de coisas, e ela vai lá e cumpre o objetivo sem muito remorso, tá bom? Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, se quiser que eu faça mais vídeos sobre esse tema, eu faço também, mostro critérios, né? Se você botar aí no Google, você acha critério, acha score, né? Que a gente consegue fazer. Tem alguns até que são auto-aplicáveis, né? Possível você fazer, vou deixar aqui também, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.